15 mil funcionários públicos já foram demitidos desde a posse do novo governo. Quem está coordenando a reforma administrativa é o secretário de Administração, João Santana. Agora à noite, ele conversou no estúdio do Jornal da Globo, em Brasília, com a repórter Mônica Waldfogel. Até o dia 18 de junho, o governo pretende afastar ou demitir do serviço público 300 mil funcionários. Esse número é 20 vezes maior do que o governo conseguiu fazer até agora. Secretário, como vai ser na prática esse processo? Bem, até o momento, até agora, essa ação de demissão de disponibilidade era resultado de uma ação apenas de um setor do governo e era necessário que assim o fosse. A partir de agora, o governo já todo instrumentalizado, todos os ministros em seus postos, os principais dirigentes das empresas também nos seus postos, essa ação será multiplicada pelos todos os setores do governo. E o que o presidente Fernando Collor determinou hoje são as tarefas, os índices que cada ministério, cada empresa tem que cumprir até o dia 18 de junho. E quem escolhe quem sai e quem fica? Essa conveniência é uma conveniência feita a partir de um critério geral de privilégio de quem está na atividade fim, do funcionário público que está atendendo uma necessidade do cidadão, em detrimento daquele que está na atividade meio ou de atividade meio, que nós sabemos que está extremamente inchada. Mas a conveniência desse corte está dentro de parâmetros ditados pelo governo, na missão do ministro e do dirigente da estatal. Isso significa que um funcionário que esteja hoje trabalhando na prestação de serviço está com o seu emprego garantido? Eu não diria que ele está com seu emprego garantido, mas eu diria que o setor de prestação de serviço, o setor de atendimento ao público é um setor que deverá ser valorizado pela reforma administrativa nessa ação do governo do presidente Fernando Collor. E como é que ficam as estatais e as autarquias? Olha, a regra é para todo o governo, para todo o setor. Essa é uma necessidade que o Plano Brasil Novo tem de cumprir, é uma promessa de campanha, é uma necessidade de ver que o Brasil está avançando como um país moderno, transparente e um Estado mais enxuto. Então a regra vale tanto para a administração direta, como para a autarquia, como para a administração indireta, as estatais. Todas elas têm os parâmetros de produtividade básicos já estudados e as missões de corte de entrada dessas empresas em parâmetros iguais da administração privada, da iniciativa privada, para que o mundo brasileiro, Estado e iniciativa privada vivam uma economia só com parâmetros que valem para todos. Então vale para todo mundo e esse parâmetro foi dado a cada ministro, a cada dirigente estatal e ele deve ser cumprido até o dia 18 de junho. O presidente Collor reuniu hoje os ministros numa tentativa de engajar todos eles na reforma administrativa. Nesses 2 meses em que se tentou implantar a reforma, quais foram os principais focos de resistência, as principais dificuldades? Não, primeiro, todos os ministros, todos os companheiros de governo já estavam engajados na reforma administrativa desde o primeiro momento. O que ocorre é que, nesses primeiros 60 dias, a ação da reforma administrativa foi muito mais uma ação interna de organização das pessoas, dos ministros, dos dirigentes das empresas, para se preparar para esse segundo passo que já estava previsto. Então, agora, já todo o esquema, toda a necessidade de instrumental já montada, essas pessoas vão executar o segundo passo que estava de uma previsão dentro dos planos do presidente Fernando Collor e dentro do Plano Brasil Novo. Desses 300 mil funcionários que vão ser colocados em disponibilidade e vão ser demitidos, qual é a economia que cada um deles, quer dizer, o funcionário em disponibilidade e o demitido, representa para o Tesouro? Bom, o cálculo que nós estamos fazendo hoje é um cálculo médio. Se a gente pegar na administração direta, nós vamos ter um cálculo médio a partir dos salários desses funcionários públicos, da mesma forma na administração direta em cada estatal. O número grosso com que nós trabalhamos, com que o presidente trabalha, com que o governo trabalha, com que a ministra Zélia trabalha, é que nós podemos avançar com essa ação de corte no governo, na máquina estatal, do 0,5% do PIB que nós tínhamos alcançado até agora, até 1,4% do PIB, 1,5% do PIB. Ou seja, aumentarmos isso em quase 1 ponto do PIB de economia. Qual é a garantia que se pode ter de que nessa reforma vão ser retirados do serviço público realmente os funcionários fantasmas, os apadrinhados, todos aqueles que trabalham, que recebem, mas não trabalham efetivamente? Porque nesses 60 dias que nós estamos no governo, já mesmo antes, no governo de transição, já mesmo antes, durante a campanha, os grupos de trabalho que montaram o programa do presidente Fernando Collor, estudaram com bastante afinco todas as relações do Estado, todas as estruturas que o Estado tem, todas as empresas, autarquias, fundações. E hoje nós sabemos, setor a setor, e os ministros receberam, através de suas pastas, quais os setores que têm uma produtividade próxima ao desejado, ou mesmo uma produtividade boa, que atende ao cidadão, e os setores que estão defasados nessa produtividade. Então, a ação do administrador não será uma ação unipessoal, uma ação contra esse ou aquele funcionário, mas será uma ação
preocupação dirigida a setores do governo, que não só o governo, o presidente Fernando Collor, os ministros sabem que não funciona, mas a própria sociedade sabe que não tem resposta quando procuram esses setores do governo. Secretário, não existe uma contradição aí? O governo demite milhares de funcionários e, ao mesmo tempo, pede ao setor privado que não demita seus empregados? É justamente porque o governo está cortando na sua própria carne, está poupando o déficit público, é que ele tem autoridade e tem a motivação para pedir para o setor privado para não demita, mais do que pedir, ordenar, porque nós sabemos que a economia se recupera rapidamente, o presidente já disse isso, a ministra da Economia, ministra Zélia, tem todos esses dados, e a iniciativa privada se recupera e pode absorver grande parte dessa mão de obra já num primeiro momento. Nós consideramos mais que, se houver alguma falta de liquidez, como a ministra disse, o governo abrirá essa liquidez na quantidade suficiente para os setores da economia da iniciativa privada para que eles reajam a qualquer coisa. O governo está fazendo uma operação seletiva. Ao invés de abrir a torneira para dentro de si mesmo e gastar mais e aumentar o déficit público, ele prefere seletivamente, se necessário, colocar dinheiro, recursos na iniciativa privada para que essa iniciativa privada mais rapidamente supere eventuais problemas e possa absorver mão de obra e possa voltar a produzir. E agora vamos saber o que aconteceu na reunião ministerial depois do discurso do presidente, quando as portas se fecharam. Alexandre Garcia. Durante a reunião de hoje pela manhã, o presidente Collor patrocinou uma demonstração de prestígio explícito para 3 ministros e para o secretário de administração, João Santana. Este pelo que vem fazendo na execução do processo de emagrecimento da máquina administrativa federal. Depois, tratou de anular os efeitos dos atiradores de plantão, que têm desviado a metralhadora giratória de Magre para Cabral e vice-versa. Elogiou os 2 ministros. Disse estar satisfeito com o trabalho do ministro do Trabalho e com a coordenação política do ministro da Justiça. E também elogiou a ministra Zélia, principalmente pelo trabalho que ela começou a fazer agora e vai continuar mais profundamente nas próximas semanas, no setor de negociação da dívida externa. Aliás, no campo externo, no qual o presidente dá muita atenção, ele salientou uma aproximação cada vez maior com o primeiro mundo, inclusive através das rotas da liberdade de mercado. No campo interno, o presidente Collor foi enérgico com o ministério. Pediu mais rapidez na realização das mudanças e disse que ninguém pode ficar parado, que cada um de seus colaboradores tem que dar o máximo de si para derrubar os obstáculos ao enxugamento. Os que ainda não aplicaram a dieta de emagrecimento em seu ministério vão ter que começar a fazer isso ontem. O presidente mostrou que a mão que afaga é a mão que cobra. No discurso de hoje, o presidente Fernando Collor fez um apelo para que todos comparem os preços e evitem o consumo desenfreado. Sobre o plano de reformas econômicas, o presidente concluiu: o plano é fruto de uma decisão tomada pelo povo. Os bancos estudam novos prazos para o financiamento de carros. Estudantes sul-coreanos fazem o maior protesto do ano contra o governo. Veja daqui a pouco. Estamos aqui na Polar Tintas. Vamos saber por que a Polar vende mais. Com licença, por que a senhora compra na Polar Tintas? Eu sempre compro aqui e sempre fui muito bem atendida. E o senhor? Aqui eu encontro tudo o que eu preciso. E o que? E a Polar garante a qualidade dos seus produtos. E a senhora? Por que compra aqui na Polar? Estou pagando com cartão e a Polar faz a entrega sem custo. O senhor é pintor? E por que a Polar Tintas? Porque aqui os preços estão congelados e eu pago em 3 vezes sem juros. Minha gente, na Polar Tintas, preços congelados, cartão de crédito, pagamento em 3 vezes sem juros, entrega imediata, o melhor barato. Estas são as estilistas da minha confecção. Aqui funciona o setor de corte e costura. E aqui fica a minha cobrança. A Cobrança Bradesco vai até sua empresa com uma equipe especializada para resolver qualquer problema de cobrança. Não importa o lugar do país, não importa o tamanho da empresa.
Com a cobrança Bradesco, você não dá ponto sem nó.